Pessoal, atenção. Essa parte aqui, vocês copiem, tá? Por gentileza, isso cai pra caramba em prova. Você vai começar a explicar isso pra vocês. Eu não vou explicar, nesse nosso encontro de hoje, a diferença de onde pra onde, essas coisas assim, não. Só fica mais pra frente, tá? Vai pegar a primeira essência daquilo que a gente precisa pra prova mesmo, a gente fazer uma boa prova. Gente, pronome relativo onde? Quando que eu vou empregar este pronome na frase? Somente quando eu fizer menção a lugar físico, tá? Só quando esse pronome fizer menção a lugar físico. Por que eu tô falando isso? Porque hoje as pessoas estão se comunicando, colocando esse pronome onde aqui, em qualquer lugar, tá certo? E tá errado, é só quando tiver menção a lugar físico. Então a pessoa diz assim, por exemplo, tudo ocorreu na década de 80, onde o Brasil voltou à democracia. Vem cá, década é lugar físico? Não, década é tempo. Eu não posso usar esse pronome com essa ideia aqui nunca, tá bom? Eu vou usar aqui um pronome de tempo, tipo quando, tá? Tudo ocorreu na década de 80, quando o Brasil voltou à democracia. Aí sim, o quando casa bem, tá certo? Mas onde não. Definitivamente não pode, tá? Agora, no caso de cima, é bem fácil, foi em São Cristóvão, onde houve a explosão. Como São Cristóvão é um bairro, é um lugar físico, esse onde está bem empregado. Tranquilo? Todo mundo? Então aqui está sem problema, tá? Então cuidado, esse assunto é muito cobrado em prova, é um assunto fácil, tá lá pra gente poder acertar, marcar sem erro, tá certo? Tem uma perguntinha que o CESP faz sobre esse assunto aqui, que ele diz o seguinte, ele pergunta, olha só, cuidado para você não se atrapalhar, se este onde pode ser trocado por em que? O onde eu posso permutar pelo pronome relativo precedido de preposição em. Posso trocar onde por em que? Posso. Mas eu posso trocar em que por onde? Depende, nem sempre, tá? Foi em São Cristóvão onde houve a explosão. Foi em São Cristóvão em que houve a explosão. Perfeito. Onde pode ser trocado por em que? Tudo ocorreu na década de 80, onde o Brasil voltou à democracia. Tudo ocorreu na década de 80 em que o Brasil, ou quando o Brasil, né? Em que o Brasil voltou à democracia. O em que eu posso colocar sempre que eu quiser, quando der essa ideia de onde. Mas o onde eu posso colocar em todas as situações? Não. Por exemplo, aqui embaixo, tá vendo? A referência a tempo cabe em que, mas não cabe onde. Tá? Vê se vocês não boiaram aí, né? Se a gente dá aquela, depois do intervalo, passa aquela nuvem assim, né? Do nada. Tudo bem? Tranquilo? Então, um assunto fácil, né? Assunto certo de prova. O pronome cujo, ele pode ser cobrado. Olha só, o pronome onde tem grande chance de ser cobrado, mas o cujo pode ser cobrado, tá? Que a prova tem INSS em peso, a prova de nível médio. Então o que acontece? É uma pedida. Gente, cujo é um pronome que nos traz ideia de posse. Em geral, ele manifesta essa ideia aqui, ideia de posse. Ora, se eu tenho uma ideia de posse, o cujo estabelece uma ideia entre o possuidor, ou seja, quem tem a coisa e a coisa que é detida, tá? O cujo trabalha essas duas ideias, ideia de quem tem e a coisa que é de pertinência. Por exemplo, aqui desse lado de cá fica o possuidor e aqui fica a coisa possuída. Vocês já viram que a gente não pode usar cujo o nem cuja a? Por quê? Porque a gente não pode possuir o o e o a. A gente possui casa, possui carro, possui bolsa, a gente possui caderno, mas a gente não possui. Você tem um o? Não, não pode, tá? Não tem como. Então não existe artigo depois de cujo. Você tem que lembrar para mim que à direita de cujo só pode vir substantivo. Memorizar isso aqui, porque o substantivo é que dá nome à coisa possuída. À direita de cujo só pode vir substantivo. O máximo que haverá será o quê? Adjetivo seguido de substantivo. Porque você pode qualificar a coisa, tá? Você pode falar se a coisa é boa, se a coisa é ruim, que é a coisa que você detém. Exemplo. A lei cujos artigos tratam do princípio da eficiência é a 866.
Então, olha só, é só você olhar aqui, ó. O que está antes não interessa, mas o que está depois, gente, o que está aqui depois só pode ser substantivo. Cuidado para não aparecer isso aqui, a lei cujos os. Eu já falei, a gente não detém o os. A gente detém, a lei tem artigos, mas os não. Ela não tem. Então, os não tem, tá? Eu posso qualificar esses artigos, posso colocar um adjetivo aqui. A lei cujos claros artigos eu posso adjetivar, tá? Então aqui eu tenho o quê? Adjetivo seguido de substantivo. Eu posso ter no máximo adjetivo, ok? Primeira parte de pronomes relativos, alguma dúvida aqui? Interessam os outros pronomes relativos? Não, são esses dois. Para falar a verdade, é aquele de lá. Tá? Que é o campeão de aparecimento em concurso, certo? Bom, agora eu vou tratar de um assunto que é certeiro, certeiro mesmo, tá? Então, muita atenção e a gente tem que aceitar o assunto, a gente não pode relutar contra a banca, falar, ai, não estou entendendo mais nada, aceita, né? Velha máxima, aceita que dói menos. Então, vamos lá. Gente, os pronomes relativos introduzem, ó, os pronomes, tá escrito aí, tá? Os pronomes relativos introduzem oração subordinada adjetiva. É a única oração praticamente que a gente estuda para o CESP, é essa daqui. Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Elas são muito fáceis, são só em duas, tá? Nós temos oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva, certo? 90% de chance de este assunto ser cobrado na prova, tá? Então, nós vamos ter oração explicativa e oração restritiva. Vai guardando no bolso, ó. Oração explicativa possui vírgula. Essa daqui. Oração restritiva, sem vírgula. A explicativa tem vírgula, a restritiva não tem. Mais uma associação importante. Aqui tem vírgula, tem um sentido geral, ela dá um sentido de generalização. Aqui tem vírgula, sentido geral. Cuidado que o povo troca essa associação, tá? Aqui fica sem vírgula, o sentido é particular. O que a gente vai fazer com isso daqui? Ficar tentando entender na prova? Não, a gente vai aceitar e vai marcar o gabarito certo, tá? Possui vírgula, sentido geral. Sem vírgula, sentido particular. Tá claro isso aqui? Ó, isso aqui vale aqueles 5 merréis, vocês estão atrás dele, hein? Tá certo? Né? Todo dia primeiro, na conta, né? Entregando o benefício do povo, né? Sendo pressionado pelo povo para conceder o benefício, né? Então, ó, isso é coisa de perito, né? Então, vamos lá. Atenção. Por que eu estou falando isso? Aí o CESP vem como quem não quer nada. Lá na interpretação de texto. Ah, não, antes disso. Primeiro exemplo, né? Senão não adianta se a gente colocar exemplo. Se você diz assim, pega um exemplo bobo, tá? Só para andar rápido. A prova que o CESP faz. A prova que o CESP faz é fácil. Vamos contar uma mentira. A prova, vírgula, que o CESP faz, vírgula, é fácil. Aparentemente a mesma oração, vocês já sabem, só de olhar, que tem classificação diferente. Aqui está o pronome relativo. Estão vendo? Ó, a prova qual, né? A prova qual, pronome relativo. Esta oração que o pronome relativo inicia, pode ficar tranquilo que o CESP divide a oração para você, tá? Vocês ficam procurando, não é que eu corto, não.
O CESP marca a oração. Essa aqui do meio é a chamada oração subordinada, adjetiva, entre vírgulas, explicativa. Tá? O caso de cima, sem vírgula, restritiva. Então, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Certo? Aqui tudo bem? Aí, tranquilo. Vocês sabem que o sentido de cima, se perguntar qual que é o sentido que é dado acima? Sentido de particularização. Ó, eita, peraí. Agora sim. Sentido particular. Sentido aqui embaixo, sentido geral. A gente não pensa, a gente marca, tá? Sentido particular, sentido geral. Enfim, vamos lá. Aí o CESP já sabe disso aqui. Ele vai te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é a classificação, que é normal o CESP perguntar. Qual é a classificação de cada uma das orações? Se você memorizou, você sabe. Vai ligar o automático e vai fazer. A segunda pergunta que o CESP faz, que ele pode fazer, é sobre esse par de vírgulas, tá, gente? O CESP vai perguntar se esse par de vírgulas pode ser trocado por um par de parênteses ou por um par de travessões. A gente pode trocar? Pode. Porque eles são sinais gráficos iguais? Não, equivalentes, tá? Então, ó, são sinais gráficos equivalentes. Tem valor próximo, né? Porque se fosse igual, você poderia trocar em qualquer circunstância. Então, é equivalente. Então, essa é a primeira perguntinha que o CESP pode fazer. Segunda pergunta, além da classificação, que o CESP pode fazer, tá? Posso pagar o quadro do meio? Aqui? Esse corte aqui? Aí, pessoal, outra pergunta que o CESP vai fazer vai ser a seguinte. O CESP vai perguntar assim para vocês. Ele vai falar, essa é uma pergunta clássica, tá? Eles vão pegar esse par de vírgulas aqui e os examinadores vão perguntar: se esse par de vírgulas sair dali, o sentido é o mesmo? Não, o sentido será alterado, tá bom? Então, quando você tira a vírgula, preste atenção, do pronome relativo, é lógico, você vai tirar aqui, tudo você faz em português, você tira os pares, né, quando está intercalado. Tira ali, tira aqui. O sentido será alterado, tá? Júnior, eu não consigo perceber a diferença de sentido. Ninguém te perguntou e você não vai ficar bancando o ousado na prova, você só vai falar que altera. Ah, altera, se eu tirar o par de vírgulas, altera o sentido? Altera. O sentido era particular, perdão, o sentido era geral, se eu tiro o sentido fica particular. Tudo bem? Então, a primeira coisa, eu pergunto se altera, só pergunta se altera, tá? Mas um concurso do nível do INSS é um concurso concorrido, né? E concurso concorrido vem questões boas na prova. E é aí que a gente tem que estar preparado. O CESP pode usar este assunto aqui para trabalhar a interpretação de texto. Então, atenção. Uma vez, uma das provas que o CESP fez, eu não lembro qual concurso exatamente foi do Bacen, se eu não estou enganada. Veio um texto e vinha isso aqui anotado, ó. Os engenheiros que trabalham na P52 acreditam que não lembro o que era o resto, mas vou citar aqui mais ou menos aqui. Acreditam que que o Brasil, era esse assunto, que o Brasil será um grande produtor de petróleo. Vou chutar um ano que eu não lembro, em 2020, tá? Era um texto que falava sobre a exploração, na época que o Petrobras estava feliz da vida, explorando aquele, como é que chama, pré-sal, isso.
E aí veio um texto, no meio de um texto enorme na prova do Bacen, acho que foi a prova do Bacen mesmo. Veio isso daqui, e a banca falou assim, ó, questão da prova, dizia o seguinte, segundo o texto, segundo o autor do texto, né? O segundo texto é engenheiros em geral apostam na grande produção de petróleo brasileiro em 2020. Então veio esse item em meio das questões de interpretação. Engenheiros em geral apostam na grande produção de petróleo em 2020. Com base nesse texto aqui. Certo ou errado se você estivesse fazendo prova. Se você não tivesse feito a aula, o que você marcaria? Você deixaria primeira pergunta, vocês deixariam em branco essa opção? Não, sem fazer aula, deixaria em branco. Gente, a pessoa não deixa em branco porque o texto está falando que são os engenheiros que trabalham na P52. A pessoa não deixa em branco, ela marca tendo certeza de que está fazendo uma boa prova. Só que isso aqui está o quê? Isso aqui está certo. Ela vai marcar errado, ela vai falar que isso aqui está errado. Porque o texto está falando que os que trabalham na P52 acreditam nisso, tá? Só que como vocês fizeram aula de oração subordinada adjetiva, vocês viram que, ó, não tem vírgula aqui, antes do relativo? Essa oração é o quê? Uma oração adjetiva explicativa. Qual que é o sentido dela? O sentido de generalização, não é? Não. Aí que tá. Não, exatamente isso que eu vou falar. Tá? Sentido de generalização. Isso quer dizer que os engenheiros, em geral, apostam na produção de petróleo, tá certo. Vou explicar o que você perguntou. Todo mundo acha que a vírgula faz o quê? Particulariza, restringe. É o contrário, por isso que isso aqui não sai do concurso público. O CESP vai e volta e joga isso na interpretação. Ô, gente, não sobrevive. Aluno cai igual pino, não tem jeito. Tá? Jogou a bolinha, ele cai. Tem que estar fazendo prova, porque senão a gente não aceita. Vocês já repararam que você, às vezes, estudou, tá vendo a questão, tá na sua cara, mas também você está vendo uma outra coisa muito na sua cara, que é melhor marcar aquilo que está mais na sua cara do que marcar aquilo que você estudou? Acontece direto em língua portuguesa, a gente interpretação. A gente não consegue marcar, é muito difícil. A mão não deixa dar certo aqui nunca. Tá? Impressão que você, ai, queria que o professor de português incorporasse agora, que eu ia conseguir marcar. Né? Mas não incorpora, eu não vou conseguir marcar, porque o texto está falando só os que trabalham na P52. Deixa eu explicar para vocês. A banca cria um absurdo gramatical. Aqui, ao falar que são os que trabalham na P52, não deveria haver esse par de vírgulas, tá, gente? Não deveria haver. Porque está particularizando. Tanto em redação, a gente não pode sair inserindo vírgula em oração adjetiva torto e direito em redação, não. Quando a gente particulariza, a gente cria incoerência. Mas aí o CESP, ele adapta o texto. Vocês vão ver aqui embaixo do texto, que eu esqueci, texto com adaptações. Ele adapta para o que ele quer. Então ele cria um absurdo em português, apostando que você não vai perceber, não vai saber a regra, tá? Então quando tiver vírgula delimitando uma expressão, uma oração adjetiva, o sentido é geral. Pode estar escrito aqui piriri parará. O sentido é geral. É como se todos os engenheiros trabalhassem na P52. Portanto, todos acreditam nisso aqui. Aquilo ali está sendo criado dessa forma. Tá bom? Júnior, eu não entendi. Não é que você não entendeu, você não aceitou. Eu vou repetir. Apareceu vírgula, o que você vai marcar? Sentido geral. Apareceu vírgula, sentido geral. Prova, provinha, acho que foi do STF, não foi do STJ não. Posso pegar aqui? Só para reforçar o que eu estou explicando. Veio uma... Quer ver, ó? Falando sobre os riscos da juventude, tá? Aí veio um trecho do texto que falava assim:
Adolescentes que estão entre mas que acho que era 13, entre 13 e 16 anos, acho que era isso, são os que enfrentam com mais, era para falar sobre separação dos pais, com mais resistência à separação do casal. A separação do casal. Era um texto falando sobre como é que os filhos enfrentam a separação dos pais, era isso. E aí vinha falando sobre várias faixas etárias, né, que lidam. Aí uma psicóloga sendo entrevistada, em dado momento ela fala, adolescentes que estão entre 13 e 16 anos, aí falando de um resultado de uma entrevista, tá? São os que enfrentam com mais resistência a separação do casal. Aí o CESP veio o CESP que caprichou. Falou assim, segundo a autora, todos os adolescentes oferecem resistência à separação dos pais. Bom? Certo, errado? Certo, errado? Sabe por que isso aqui vale... Ó, quanto que é o vencimento do INSS? 5 mil e pouquinho, né? Todo dia 1º? Ô, gente, tem que ver um negócio desse mesmo. Senão passa todo mundo. É essa daqui que decide. Isso aqui é bom a gente... Vejam bem. Isso aqui é a salvação da lavoura. Porque quem não está aprendendo lá fora, está fora disso aqui. Você está aprendendo, você já sabe o que é isso aqui. Isso aqui está certo. Ai, que felicidade. Né? Aceita, tá? A gente aceita. No sofrimento a gente aceita as coisas. Tá certo. Vamos aceitar que dói menos. Por que adolescentes que estão entre 13 e 16 anos... O que a banca está fazendo aqui? Eu sei que ela está tentando particularizar, mas o que ela faz? Ela joga um par de vírgulas para que seja criada uma generalização. É como se todos os adolescentes tivessem apenas 13 a 16, né? E todos aceitam separação, todos oferecem resistência à separação dos pais. Certa questão. Todos, porque vírgula generaliza. Vai fazer prova da FGV, ela está esperando vocês com essa questão aqui, tá?